Poder sentar. Abra sua Bíblia aí, em Malaquias, capítulo 3. Nós estamos refletindo sobre o texto de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, eu quero ler aí o verso 1. Nós já fizemos isso domingo, mas eu quero continuar. Domingo nós estávamos com um tempo bem reduzido, e eu quero falar um pouco aqui sobre o verso 1 e até o verso 5. Malaquias, capítulo 3, verso 1 até o verso 5. Como temos dito, Malaquias, por muitos, é conhecido simplesmente pelo texto que fala sobre dízimos e ofertas, e ele é muito mais do que isso. E qual o projeto aqui? Eu quero relembrar aqui algumas coisas antes de lermos. Qual o tempo que se dá, o tempo do profeta Malaquias? Você sabe que o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto. Mais à frente, o povo de Israel ele vai para a terra de Canaã. Muita coisa aconteceu. 40 anos ficaram transitando pelo deserto. Morreu aquela geração, a geração então que contemplou a necessidade da obediência, entra na terra de Canaã. Eles conquistam Canaã em grande parte, a sua maioria da terra foi conquistada. Vem o tempo de Josué, se encerra o tempo de Josué, vem o tempo dos juízes. Depois, nesse período, um tempo de altos e baixos. Depois, você tem ali a instituição dos primeiros reis. O primeiro deles foi Saul, depois Davi, e uma infinidade de reis que vieram sobre o povo de Israel. E aí, é claro, a divisão do povo em duas partes, Israel e Judá. Eu quero relembrar você que a infidelidade aconteceu depois de altos e baixos, obediência, infidelidade, obediência, infidelidade. Houve mais infidelidade do que fidelidade da parte do povo, dos seus reis que lideraram o povo. E Deus, nesse período todo, levantando profeta, até que o povo pecou tanto e repetidas vezes que eles foram levados cativos para a Babilônia. Passou muito tempo, Deus liberta-os da Babilônia, agora sob a ordem do próprio rei, e o rei ordena que eles retornem para Jerusalém. E aí então você lê essa história em Esdras e no texto de Neemias. Eles reconstroem a cidade, reconstroem o templo, reconstroem os muros, os portões, e eles restituem a adoração ao Senhor no templo. Porém, houve um grande esfriamento, porque eles esperavam uma manifestação da glória de Deus semelhante ao que foi com o rei Salomão. A glória do Pai veio sobre o templo na sua inauguração, e era tanta presença de Deus que podia ser vista, podia ser visivelmente vista. A glória de Deus encheu o templo de tal jeito que ninguém poderia permanecer ali dentro. E eles não viram nada disso acontecer. Você vai estudar sobre esse assunto, você vai encontrar que houve um grande esfriamento da parte do povo, porque não veio esse grande derramamento, um avivamento que eles esperavam, coroando todo aquele trabalho. E aí vem o grande chamariz aí para ler o texto de Malaquias. Você vai entender com o texto de Malaquias por que esse poder maravilhoso de Deus não se manifestou. Não se manifestou. Veja que a Bíblia é muito atual. Quando você lê no Novo Testamento que você precisa buscar a santidade, se desfazer das velhas coisas, era exatamente isso que o povo não tinha entendido. E aí agora nós temos capacidade já para ler o texto. Vamos lá? E somente eu creio que vai se abrir muita coisa aí na leitura. Vamos lá? Proclamação da vinda do Senhor. Em algumas traduções, já no final do capítulo 2, está o dia do juízo. Aí diz assim o texto, verso 1. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança,
a quem vós desejais, virá para o seu templo, e ele certamente vem, anuncia o Senhor dos exércitos. Compreenderam? Continuando. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives, que como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Eis que virei a vós outros, trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros de seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa. Proclama o Senhor dos exércitos. Depois da explanação que eu acabei de fazer, ler esse texto é esclarecedor, é ou não é? O que é que Deus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo assim, se eu aparecer do jeito que vocês estão querendo e eu não apareci no templo, vou arrebentar vocês, eu vou quebrar vocês. Vamos observar aí, mais uma vez. Eis que eu enviarei o meu mensageiro que pregará o caminho diante da minha pessoa. Ou seja, o Senhor está fazendo menção que Ele vai preparar um mensageiro que vai pregar como vocês devem andar, para que então aconteça isso que vocês querem. Em outras palavras, o que o povo entendeu? Glória de Deus, está tudo certo. Construímos o muro, construímos o templo, colocamos os portões, agora só é começar a matar todos os bodes, todas as ovelhas, tudo quanto é boi que a gente tiver, vamos sair sacrificando e Deus vai vir. E o que Deus está dizendo é que não é só isso, aliás, nunca foi isso, nunca foi. O Senhor nunca se agradou, você conhece a Bíblia, você sabe, Ele nunca se agradou dos animais. Então por que fazia? O alvo de Deus era o sacrifício do seu filho. E o sacrifício do Antigo Testamento tinha um cunho educativo, educar o povo de que se alguém pecou, a morte vai vir. E então, quando alguém levava o animal e sacrificava, contemplava o animal ser sacrificado, imagine saber que aquele animal foi sacrificado por causa do meu pecado. Era para haver comoção, é para a fé ser estabelecida. O pecado não gera nada de bom. E outra, o animal tinha que ser o melhor que tinha, no melhor da gordura. Normalmente nós oferecemos o melhor da gordura, o melhor no aniversário, a melhor comida, procuramos fazer. Pois é, esse animal era sacrificado ao Senhor. Não era para fazer um churrasco. Não. Era a pessoa se desfazer daquele animal. Então, Deus estava ministrando na vida do povo para que quando Jesus aparecesse como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
o povo compreendesse o que significava. O Senhor Deus estava dizendo: eu vou mandar o meu mensageiro para que vocês entendam o caminho. Aí, continuando, verso 1. Eu vou parar por aqui, irmãos, eu não vou continuar, porque senão vai ser a pregação da noite. Mas, domingo a gente continua. Vamos só percorrer mais um pouquinho para fechar o raciocínio. Versículo 1, a parte B. Então, de repente, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo, e ele certamente vem, anuncia o Senhor dos exércitos. Essa fala, ela combina direitinho com aquilo que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Templo construído, sacrifício entregue, mas vazio da glória de Deus. Não tinha fogo de Deus, a glória do Pai não desceu, não veio fumaça, não encheu o templo. Não teve nada. Por quê? Porque o povo não tinha entendido que Deus não se agrada de ritual. O alvo de Deus com os rituais que ele estabeleceu era ensinar o povo de que no coração eles tinham que ser diferentes. E até hoje, irmãos, como tem gente que gosta do ritual. É verdade que todo culto vem o cântico, vem o dízimo de oferta, depois pregação, oração, cântico, oferta, oração, pregação. Sempre a mesma coisa. Porém, você não deve se apegar ao modelo de como acontece, mas ao alvo do que nós nos propomos. Qual é o alvo? Não importa o cântico, se é antigo ou se é novo. É um cântico de adoração ao Senhor, e eu vim aqui adorar o Senhor. A minha ênfase é o relacionamento com Deus. Se eu sou batista, ou da Assembleia, ou da Quadrangular, ou presbiteriano, isso está no final da fila. E se doeu aí em você, você é religioso. Você sabia que se alguém oferece algo que não exalta a religião, eu sou batista, viu, irmãos? Mas a bandeira batista tem que estar lá embaixo em comparação com a obediência. Porque o grande problema é que se não se entendeu que Deus nos chamou para um relacionamento. Mas quando o senhor se apresenta por aí, o senhor diz que é da onde? Meu amigo, eu sou daquela igreja ali, mas a ênfase é que eu sirvo a Deus. É uma identificação de território, de um local que eu faço parte, isso é muito bom. Mas não pode ser a ênfase a ser apresentada. Tanto é que tem gente que diz: por que você não faz isso? Por que você não bebe? Por que você é da igreja? Não, irmãos, a resposta é que eu tenho um relacionamento com Deus e eu já passei dessa de ficar me anestesiando com algum tipo de droga. Eu não preciso disso, porque eu tenho a satisfação em Cristo Jesus. Que satisfação é essa? A presença dele me preenche, me satisfaz completamente. Então, não é um ritual, é um relacionamento. E Deus estava dizendo: olha, eu vou mandar o mensageiro, eu vou anunciar o caminho, aí sim vocês vão ver a glória, porque o templo vai ser preenchido, aí sim. O verso 2: contudo, quem me suportará no dia da sua vinda? O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte: vocês pensam que vocês, do jeito que vocês estão, vocês vão me suportar? Irmãos, quando Deus manifestava a glória dele, se tivesse alguém ali fora do esquadro, morreria. O próprio Deus, quando veio para ficar no Monte Horebe, apareceu no Monte Horebe, ele disse: ninguém se aproxime, só subirá Moisés. E é claro, você sabe, Moisés e Josué também subiu, porque ele era o ajudante. Porém, ninguém podia tocar no monte, porque senão morreria. E você acha que morreria porque alguém de Israel ia matar? Não, meu irmão. A presença de Deus fulminaria a pessoa. Do mesmo jeito que um sacerdote que entrasse no templo em pecado seria fulminado. E assim aconteceu com 2 filhos de Arão, que foram entrar no templo
em pecado sem ter cumprido a palavra de Deus. Irmãos, se Deus fosse responder à oração de muita gente, a pessoa seria fulminada. Por quê? A carne não está no controle, está pingando de sangue. A vida da pessoa não tem nada de compromisso com Deus, só tem compromisso com ela. Na oração é meu carro, minha casa, minha família. Nunca, 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 nunca há um propósito de verdade que o coração de Deus motivou. Quando o coração de Deus motivou, não tem cansaço. Olha só a grande questão. A pessoa trabalha o dia todinho, ela consegue animada. Na hora de vir para a igreja, eu estou cansado. Meu irmão, eu vou dizer para você, se fosse dito assim, quem vier para o culto vai receber tanto em dinheiro, pode crer que você faria a mesma coisa que você faz no seu trabalho. Se você está em casa e disse isso, é para você mesmo que eu estou falando. Meu irmão, por que é que a incoerência é cometida tanto? Nos esforçamos tanto para agradar o patrão que paga o salário e que dá o pão para nossa casa por meio do salário, mas na hora de buscar a Deus, vamos ver, eu estou cansado, é vigília a noite toda. Não, isso pode ser só o diabo, deve ser o diabo que está me falando o negócio. Está vendo que Deus quer que eu durma? Uma vez eu me lembro, eu estava recém-chegado aqui na igreja e Deus colocou no meu coração que eu tinha que fazer um propósito. Eu acho que os irmãos lembram, o propósito era oração até 5 da manhã durante um determinado período. Eu acho que, se eu não me engano, era de 3 horas, ou era meia-noite, não lembro agora. Mas, no final do culto, uma pessoa chegou para mim e perguntou: pastor, o senhor está bem? Aí eu digo: como assim? O senhor está bem? Pastor, o senhor não está normal, isso não é de uma pessoa normal isso. Aí eu não entendi, irmãos, aí eu tive que responder, eu digo: irmão, se eu estou louco, Jesus, com todo respeito, ele deu o exemplo dessa loucura. Por quê? Porque ele sempre esteve envolvido com a conduta de romper e de fazer o que tem que ser feito. Você vai ler na Bíblia Jesus passando a noite toda em oração. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, dessa incoerência de dizer que se esforça, mas na verdade se esforça só para o bolso, para o ventre, conforme diz a Bíblia, somente para o ventre. Se mexer no ventre, ou seja, na barriga, aí a situação é outra. Nós precisamos romper com isso, irmãos, e eu estou pregando para você dizendo que o avivamento virá, mas diante de um romper com todas essas coisas. Eu trabalho e me dedico e tenho que fazer o melhor lá no meu trabalho, porque eu sou um servo de Deus. E a motivação é a glória do Pai. Você sabia que você tem que apresentar o melhor do seu trabalho para que Deus olhe e se agrade? Muito bem, mas na hora de servir a Deus, você deve se entregar muito mais, muito mais, muito mais. Então o povo estava nessa, eles queriam Deus, mas não tinham condições. E aí, para encerrar, só para você entender o raciocínio ainda, que eu vou voltar nesse assunto domingo, o versículo 5, olha só o que tinha no meio do povo, e eles queriam a glória de Deus. Eis que virei a vós outros trazendo juízo. Olha só, versículo 5. Eis que virei a vós outros trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros. Esse feiticeiro estava onde, irmãos? Fala aí para mim. Vamos lá, eu estou perguntando para você. Esse feiticeiro estava onde? No meio do povo. Observa o verso 5. Eis que virei a vós, outros trazendo juízo. O Senhor está dizendo: é com vocês que eu estou falando. Eu vou vir sobre vocês. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros. No meio do povo de Israel tinha feiticeiro e queriam a glória de Deus. Depois, contra os adúlteros. No meio do povo de Israel tinha adúlteros. Entenda.
É esse mesmo povo que queria a glória de Deus manifesta, com a vida desse jeito. Depois, contra os que mentem e juram falsamente, ou seja, aqueles que firmam negócios e juram em nome do Senhor e não cumprem, aqueles que falam e não cumprem diante de Deus e para com as pessoas, e contra todos quanto exploram trabalhadores e seus salários. Ou seja, a pessoa sabe que aquela pessoa tinha que receber X, mas paga menos. É uma das coisas que nós fizemos aqui na igreja, irmãos, porque como que eu prego uma situação como essa? Vamos dar um exemplo aqui. Se na igreja tivesse um funcionário que não tem carteira assinada, você sabe que no passado, quando assumimos aqui, faz mais de 15 anos, e nós tínhamos uma igreja que não tinha, pelo menos, zeladoria com carteira assinada, e era só o que tinha também, e o pastor. Mas o pastor não assina carteira, nenhum pastor tem carteira assinada, porque assim a devida é chamado, não é emprego. Muito bem, mas a zeladora da igreja, eu reuni a diretoria, os irmãos lembram, e disse: olha, irmãos, isso aqui não pode, isso aqui é pecado. Como assim, pastor? É pecado, irmãos. Isso aqui é explorar o trabalhador, porque tem que cumprir a lei, tem que fazer o que é correto, e como nós vamos pregar o que é certo se estivermos errados? Mas não temos condições. Meu irmão, nós vamos orar aqui até Deus dar condições, porque se Deus é conosco, Ele vai dar condições. E o que aconteceu? Deus deu condições, e nós acertamos todo o tempo de trabalho na época da pessoa que estava trabalhando, e pagamos tudo, e Deus deu condições, porque para obedecer, Deus vai dar condições. Diga amém, eu recebo. Diga amém animado aí, meu irmão. Aí dá para pregar. Aí dá para pregar. Dá para pregar. Como que nós podemos fazer isso se não formos os primeiros a viver? Então, em outras palavras, se nós não consertarmos a nossa vida, nós não podemos clamar pedindo avivamento. Primeiro conserto da vida, depois avivamento. Primeiro se arrepender do adultério, da mentira, da feitiçaria, de tudo isso. E aí então a glória do Pai vir sobre a nossa vida. Feche os seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Se você quiser se ajoelhar, pode. Venha logo, se ajoelhe. Peça a misericórdia de Deus. Você que está em casa aí, saia desse sofá e se ajoelhe. E ore ao Pai agora. Senhor, nós queremos pedir misericórdia, porque muitas vezes queremos ver a Tua glória, mas a verdade é que a nossa vida não está compatível com o que oramos. Meu Deus, mude a nossa história, meu Pai. Retira toda mentira da nossa vida. Quebra tudo que tem que ser quebrado. Transforma tudo que tem que ser transformado em nós. Manifesta o Teu agir no nosso coração. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé para a glória do Pai. Eu quero declarar aqui sobre a sua vida que agora sim, então, vamos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas. Cada pregação que faço no texto de Malaquias, eu termino, quase todas elas eu tenho terminado dizendo: então, dá-se então dízimos e ofertas.